Você acredita em coincidências? Porque, depois desse vídeo, talvez nunca mais acredite. Imagine encontrar um estranho e descobrir que ele salvou a sua vida décadas antes. Ou escrever um livro descrevendo exatamente uma tragédia, anos antes dela acontecer. Ou ainda, sobreviver a um acidente mortal, apenas para morrer da forma mais improvável poucos minutos depois. Hoje você vai conhecer as coincidências mais inacreditáveis da história. E eu já aviso. Quanto mais avançamos na lista, mais impossível tudo parece. Então já deixa o like, se inscreve no canal e prepara a mente, porque isso vai desafiar toda a lógica. O livro que previu o Titanic. Em 1898, 14 anos antes do Titanic existir, o escritor Morgan Robertson publicou um romance. Na história existia um navio gigantesco. Seu nome? Titã. Ele era considerado impossível de afundar. Durante uma viagem pelo Atlântico Norte, colidiu com um iceberg e afundou por falta de bote salva-vidas. 14 anos depois, o Titanic fez exatamente isso. As semelhanças são tão absurdas que até hoje muita gente acredita que o livro não foi apenas uma coincidência. O homem que sobreviveu a 7 raios. Imagine ser atingido por um raio uma única vez. As chances já são extremamente pequenas. Agora imagine isso acontecer 7 vezes. Parece roteiro de filme, mas aconteceu de verdade. O protagonista dessa história era Roy Sullivan, um guarda florestal que trabalhava no Parque Nacional de Shenandoah, nos Estados Unidos. Por passar grande parte do tempo em áreas abertas e montanhosas, ele estava mais exposto às tempestades. Mesmo assim, o que aconteceu com ele desafia qualquer lógica. O primeiro raio o atingiu em 1942, enquanto ele estava em uma torre de observação. A descarga queimou parte de sua perna e arrancou a unha do dedão do pé. Muitos pensariam que isso jamais aconteceria novamente. Mas estavam completamente errados. Em 1969, outro raio o atingiu enquanto dirigia por uma estrada. A corrente elétrica atravessou o carro, queimou suas sobrancelhas e o deixou desacordado. No ano seguinte, em 1970, um terceiro raio caiu sobre ele durante uma patrulha. Dessa vez, queimou seu ombro. Em 1972, um quarto raio incendiou seu cabelo. Roy passou a carregar um balde de água no carro apenas para apagar as chamas caso fosse atingido novamente. E, por incrível que pareça, ele realmente precisou usá-lo. Em 1973, um quinto raio o lançou para longe e queimou novamente sua cabeça. Em 1976, um sexto raio atingiu seu tornozelo. E, finalmente, em 1977, veio o sétimo. O raio acertou sua cabeça, queimou seu peito e seu estômago, mas Roy sobreviveu mais uma vez. Como se tudo isso ainda não fosse suficiente, logo após escapar do sétimo raio, uma ursa apareceu e tentou roubar os peixes que ele havia acabado de pescar. Roy conseguiu espantá-la com um galho de árvore. Sua sequência inacreditável de sobrevivência entrou para o Guinness World Records, tornando-o a pessoa oficialmente registrada que mais vezes foi atingida por raios e sobreviveu. O bebê que caiu 2 vezes na mesma pessoa. Imagine estar andando tranquilamente pela rua. E, do nada, um bebê cair do 4º andar de um prédio, bem em cima de você. Parece impossível. Mas essa história fica ainda mais absurda. O protagonista era Joseph Figlock, um trabalhador que caminhava pelas ruas de Detroit, nos Estados Unidos, na década de 1930. Enquanto passava em frente a um prédio, um bebê de aproximadamente 1 ano escorregou da janela de um apartamento e despencou de vários metros de altura. O pequeno caiu diretamente sobre Joseph. O impacto foi tão inesperado que os dois foram amortecidos pela colisão. Inacreditavelmente, nenhum dos dois sofreu ferimentos graves. A notícia chamou a atenção dos jornais locais e rapidamente virou assunto em toda a cidade. Qualquer pessoa pensaria que essa seria uma história única. Mas cerca de 1 ano depois, Joseph voltou a passar pela mesma região. E aconteceu o impensável.
O mesmo bebê caiu novamente da mesma janela. E acertou exatamente Joseph mais uma vez. Novamente, o homem e a criança sobreviveram. As chances de uma pessoa ser atingida por um bebê caindo de uma janela já são praticamente impossíveis. Agora imagine isso acontecer 2 vezes. Com o mesmo bebê. No mesmo local. Com o mesmo homem. Até hoje, esse episódio é lembrado como uma das coincidências mais extraordinárias já registradas e costuma aparecer em listas dos acontecimentos mais improváveis da história. Depois de ouvir todas essas histórias, fica uma pergunta. Será que coincidências são apenas eventos extremamente raros? Ou existe algo que simplesmente ainda não conseguimos entender? Conta aqui nos comentários qual dessas histórias mais te deixou sem palavras. E se você gosta de mistérios, curiosidades e acontecimentos que parecem desafiar a realidade? Se inscreva no Além dos Fatos, porque toda semana tem um novo vídeo que vai fazer você questionar tudo o que achava impossível. Até o próximo vídeo.